Bom dia para todos. Neste domingo nós vamos dar continuidade, pastor, então, ao nosso estudo da semana passada, né? Então nós estamos vendo os inimigos da espiritualidade bíblica, dentro do tema espiritualidade bíblica. Então nós vimos a carne domingo passado, né? E hoje eu vou falar do mundo. E para o próximo domingo falaremos do terceiro, que é o diabo, né? São os três inimigos da espiritualidade bíblica. Em relação ao mundo, pastor, eu achei interessante, encontrei dois versículos aqui, parece que cada um está falando uma coisa, tá? Certo. Eu vou começar com o que é conhecidíssimo de todos nós, que é João 3,16, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui diz que Deus amou o mundo, né? Certo. E o mesmo João, lá em 1 João 2,15, quer dizer, ele já estava, não era mais tão jovem assim, né? Lá nas suas cartas, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aqui em um fala que Deus amou o mundo. Depois aqui fala para não amar o mundo. Afinal de contas, pastor, é para amar o mundo ou não? Parece que há um conflito aqui. Não, é o seguinte, né, professor? É a mesma palavra, tanto no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, quanto lá em 1 João, capítulo 2, verso 15. É a palavra cosmos, que, né, nós temos aí o cosmos, o universo, enfim, né? Só que no primeiro momento aqui, João está dizendo que Deus amou as pessoas que estão neste mundo, né? E no segundo momento, João, quando ele escreve não ameis o mundo, eu achei interessante, C.H. Dodd, um teólogo, ele diz o seguinte: João se refere à sociedade humana na medida em que ela está organizada sobre princípios injustos, caracterizados por desejos inferiores, falsos valores e egoísmo. Então, nesse momento do segundo aqui, de 1 João 2,15, não ameis, podemos até fazer uma interpretação ou uma releitura, não ame esse sistema, porque o sistema jaz no maligno. O mundo, seus valores, a filosofia, os valores, filosofia, teorias e todas as outras coisas, a visão de mundo, tudo isso. Nós precisamos ter essa ideia. Então, não adote os valores, os princípios deste mundo, porque por mais justos que possam parecer, não são princípios e valores de Deus, tá? Então, quando nós falamos de mundo em termos de inimigo da espiritualidade bíblica, nós estamos falando da humanidade. Deus ama a humanidade. O que Deus não ama é o pecado que está na humanidade. Que nesse sistema, porque assim, nós vimos anteriormente, né, sobre a carne. Então, podemos dizer assim: não ameis a carnalidade ou princípios carnais que existem neste mundo, né? Pastor, eu estive pensando, veja bem, no domingo passado nós falamos da carne, né? Certo. Nós temos em torno de 7 bilhões de habitantes. Eu não sei como quantificar, mas eu diria assim que desses 7, pelo menos 5 estão vivendo na carne. Não sei qual é, a proporção é muito maior. Então, quando você pega bilhões de pessoas vivendo na carne, né, você pega cada indivíduo, quando você tem o todo, você tem o quê? Você tem o mundo. Onde o que prevalece é o quê? É a carne, ou seja, é um conjunto de valores que se opõe àquilo que Deus se propõe para nós. Né? Há um conflito, né? Do pensamento do mundo com aquilo que Deus pensa para nós. E eu estava preparando esse estudo, pastor, é interessante. Algumas semanas atrás, nós falamos aqui sobre a Trindade. Né? E aí, didaticamente, nós tentamos separar Pai, Filho e Espírito Santo, mas é meio difícil separar, eles estão tão ligados, né? E agora aqui eu estou percebendo a mesma coisa, fica difícil separar carne, mundo e diabo. Aqui nós temos aqui a trindade do mal, né, pastor? Eu até encontrei um versículo aqui, que ele vai falar dos três juntos aqui, né? E realmente não dá, didaticamente hoje nós vamos nos concentrar mais no mundo, né? Mas esses três estão sempre juntos. Diz assim Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos de 1 a 3. Outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Está falando de Satanás, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está falando de Satanás. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Né? Então aqui carne, mundo e o diabo, né? Os três estão juntos, né? E esse conjunto então é que faz esse mundo em que nós vivemos. Quando nós olhamos o mundo hoje, o nosso mundo ele não é justo. É um mundo onde há guerras, onde há corrupção,
onde em muitas situações o mal prevalece. Por quê? Né? Porque aqueles que vivem os princípios genuinamente cristãos na prática são uma minoria. Sim. Pastor? Até tem aí, né, o texto, né, que foi marcado aí, João, capítulo 1 João 5:19, que... Ele diz assim, 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, há uma expressão, né, que é jaz, né? Jaz no maligno. Numa outra tradução, essa palavra jaz, ou está aí e tal, no grego é a palavra keimai, que tem um sentido assim, professor, está sob o poder do mal. Sabemos que somos filhos de Deus e que, infelizmente, né, este mundo está sob o poder do mal. Por isso que tem as guerras, as tragédias, porque o mundo jaz sob o poder, né, maligno. Até um certo ponto que Deus vai... Como usurpador, até o momento que Deus vai colocar as coisas... Vai restaurar. Vai restaurar. Por isso, nosso objetivo hoje, professor, é o seguinte: como cristãos, o senhor falou aí de 7 bilhões de pessoas, ou um pouco mais, o nosso objetivo é orar e vigiar para que nós não caiamos em tentação. Você começa com nós mesmo. Isso, para que nós sejamos... Porque assim, se nós nos mantivermos realmente como sal da terra, luz do mundo, né, nós vamos poder levar pessoas a saírem das trevas, porque uma das coisas que o Senhor fala para nós ali através de Paulo em Colossenses, né, no capítulo 1:13, que fala assim que o Senhor nos libertou do império da morte. Nós somos removidos debaixo deste poder para vivermos agora sobre o poder de Deus, né? Bom, o mundo, em relação a nós, né, em relação a Deus, ele tem 2 tipos de postura aqui, pastor, vendo os textos aqui. Né? O primeiro, ele faz de conta que não conhece a Deus, quer dizer, é uma estratégia, né? Fazendo de conta que Deus não existe. Né? Isso é bem definido no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 25, é lá Jesus falando. Jesus diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conhecem que tu me enviastes a mim. Né? Aqui até a gente poderia acrescentar João 14, que assim, veio para os seus, João 10, veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Né? Então essa é uma tática do mundo, né? Sim. Ignorar a Jesus e ignorar a Deus. Agora, esse João 10, deixa eu ler aqui, pastor, está aqui, está dizendo assim, ó, referindo-se a Cristo, né? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse deve ser um dos versículos mais tristes da Bíblia, pastor. Sim, né? sim. Começa lá com João 1:1, né? No princípio era o verbo estava com ele, faz o mundo, ele vem aqui, e os seus não o conheceram. Isso é muito triste, né? Então aqui, né, professor, aparece 3 vezes a palavra mundo aqui, né? Então, ele fala no primeiro momento aí sobre criação, né, que Deus, ele estava no mundo, e esse mundo que ele foi criado por ele, mas aí depois ele vai falar, e o mundo não o conheceu. Ele está falando do sistema, né, das pessoas que vivem nesse sistema maligno, não o reconheceram. Então, uma das coisas, né, que embora a gente tenha formas de distinguir, é assim, temos o cosmos e temos o mundo, pessoas, e o mundo sistema. O que nós não podemos é andar nesse mundo sistema, né, nos esquemas do mal, né? O que eu vi, pastor, é assim, o mundo em relação às coisas de Deus tem 2 táticas. Uma é fazer de conta que não existe, ignorar, né? Mas há momentos em que não há como ignorar. A obra de Jesus, por exemplo, assim, é algo que incomoda, né? Sim. E aí há uma outra atitude também, né, que é a questão de odiar a Cristo e aos cristãos. E Jesus define muito bem isso em João capítulo 15, versículo 18. Lá está escrito assim, né? É Jesus falando, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Jesus falando aos discípulos. Sim, né? sim. Então, esse ódio que irá levar a uma crucificação, inclusive. Por isso, né, professor, nesse caso aqui, para o mundo, né, o mundo aqui é colocado como uma entidade, como um organismo vivo, alguma coisa. Porque ele fala mundo, né, todo mundo, né, não é uma conspiração mundial, mas é um sistema maligno que se opõe à obra de Deus. E é por isso que nós temos que estar atentos a cada momento. Por isso Paulo, escrevendo
aos Coríntios diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Né? Porque um dos esquemas do mundo, professor, muitas vezes, né, e não é só negar Jesus, mas é fazer com que as coisas de Deus se acomodem ou se amoldem aos próprios sistemas deste mundo, né? Em relação ao mundo, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3, ele nos dá assim uma visão de o que é viver o mundo, sim, né? sim. Viver uma vida mundana. Né? Ele diz assim, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Então o ódio não é só de Deus, não. Odiando uns aos outros. Então essa é uma marca do mundo em que nós vivemos. É uma guerra, né? As pessoas estão se guerreando, né? Se dividindo em azuis e vermelhos, em brancos e amarelos. Né? Isto é o mundo em que nós vivemos. Mas eu percebo, né, professor, eu acho interessante nesse texto, que essa expressão, éramos. Então, através do novo nascimento, através da regeneração, nós temos a possibilidade, então, de vencermos a insensatez, a desobediência, as concupiscências e deleites da nossa própria carne, fugindo da malícia, das invejas, e ao invés de odiarmos, orarmos até pelos nossos inimigos, né, como diz a palavra. Bom, a verdade é a seguinte, o mundo, com todos os seus problemas, né? Nós estamos no mundo, estamos rodeados pelo mundo. Nós estamos nesse planetinha aqui, não tem como fugir. Né? O próprio Jesus, ele reconhece isso. Que lá na oração intercessória dele, lá em João capítulo 17, lá no versículo 15, no momento da oração, os discípulos estão ao redor, ele diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Então a própria Jesus sabia, né? Olha, não dá para... senão seríamos abduzidos daqui. Então, o livrar do mal aqui tem a ideia de guardar, tomar conta. Temos um Deus que olha por nós. Né? Agora, Paulo, né, ele usa uma expressão, né, professor, que é assim, nós somos embaixadores de Cristo. Então, se você analisar, então, por exemplo, se nós temos aqui, vamos supor que se nós estivéssemos aqui em Maringá, eu não sei se aqui tem alguma embaixada, né? Mas vamos supor que tivesse aqui em Maringá a embaixada dos Estados Unidos. Então seria ali um terreno, uma casa, enfim, né, alguma coisa. Aquele território é dele, você não pode entrar lá. Ali é um pedaço dos Estados Unidos, é considerado. Sim, isso. Então dentro ali daquele terreno, daquele lugar, não vale a lei do Brasil. Isso. Porque de vez em quando o bandido foge para a embaixada. Isso, ele foge para a embaixada e tal. Então, nós somos embaixadores. Então, nós estamos hoje debaixo de uma outra lei, que é a lei do reino de Deus. Tá? Então, nós não entramos nesse esquema do mundo, no sistema do mundo, embora nós estejamos neste mundo, mas nós somos embaixadores do reino de Deus. Tá? Jesus diz isso que o senhor falou aí, pastor, né, com outras palavras. Em João 17, 11, nessa oração intercessória, até um pouco antes do versículo que eu li anteriormente, ele diz assim, eu já não estou no mundo, né? Quer dizer, é claro que ele está lá, fisicamente ele está, mas a mente dele, né? Então, assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Né? Então, assim, ele nos chama à união, né, pastor? E a preocupação de Jesus está prestes a ser crucificado, passar por todo aquele sofrimento da cruz, mas ele está preocupado, né? E essa oração intercessória dele nos alcança 2000 anos depois. Esse pedido para que todos sejam um ainda continua valendo, né, pastor? Sim, porque um pouco abaixo desse texto, né, ele vai falar assim que não são do mundo como eu não sou. Quer dizer, eles não entraram, como eu não entrei no esquema, ou seja, Jesus, ele não quis ser rei para libertar o pessoal do Império Romano e tal, mas trazer a erupção do reino de Deus como um fermento na massa, transformando internamente as pessoas, enfim, né? Um reino no coração das pessoas. E ele fala assim, Senhor, Pai, eles também não fazem parte desse esquema, agora eles fazem parte do meu reino, do reino dos céus. Né? Isso. Então somos o que aqui? Somos cidadãos do céu e peregrinos nesse mundo. Sim. Né? E somos chamados, então, a nos abster dos desejos da carne que assaltam a alma. Né? Isso é expresso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro diz assim lá, amados,
peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, aqui, esse combater aqui, é uma expressão, professor, que podemos dizer assim, é como um exército que vem contra um outro exército, né? Então, realmente aqui, ele fala que a vontade da carne, os desejos da carne vão o quê? Vão combater a alma, a nossa vontade e desejo de buscar o Senhor, de sermos como aquela corça que suspira pelas correntes das águas, né? Então essas concupiscências, então muitas vezes vai trazendo um esfriamento, vai trazendo uma sonolência espiritual, uma indolência, né? Uma letargia espiritual, né? E quando a gente menos percebe, né? A gente já pensa que está sendo, como Paulo falando aos Gálatas, né? Quem vos fascinou, começastes no espírito, terminastes na carne. Né? Isso. Pastor, existe uma razão racional, para nós nos abstermos daquilo que o mundo nos oferece. Né? É que essa vida aqui ela é transitória, nós temos um prazo de validade aqui. Enquanto Sim. as coisas de Deus são eternas, aqui nós temos um prazo de validade. Né? Tem até uma passagem em 1 João, capítulo 2, versículo 16, onde ele diz assim: o mundo e a sua cobiça passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sim. Então, racionalmente, eu entendo que o melhor é vivermos como peregrinos aqui, pensando no reino eterno que Deus promete para nós. Mas na prática, viver aqui sem se contaminar por esse mundo é um grande desafio. Né? Por isso que até no domingo passado a gente falava em andar no Espírito, né? Que temos que andar no Espírito. Né? Uhum. E eu encontrei aqui algumas orientações, né? E eu selecionei algumas aqui, que nos ajudam, então, né, a não entrarmos no mundo. Né? A primeira delas, então, é o cuidado com a concupiscência dos olhos, principalmente o gênero masculino, né, pastor? Sim. O homem ele é mais visual, né? Mas aí, isso é também da natureza humana. Eu já me lembro de Eva, quando fala em ver algo assim atrativo. Eva e o fruto proibido, eu acho que é um símbolo para mim, pastor. Né? Então, os nossos desejos são estimulados por aquilo que nós vemos. Né? Nós somos assim muitas vezes pela aparência das coisas, pela beleza das coisas. Né? E isso muitas vezes não nos permite ver com profundidade, porque quando você vai para a aparência, você vai para a superficialidade. Aliás, pastor, quando se fala em aparência, né, existe uma ideia assim no mundo, do diabo assim, né, cheirando enxofre, aquele rabo, né, soltando fogo. Mas a Bíblia nos apresenta uma criatura muito educada, aliás, uma aparência simpática, uma boa conversa. Ele se transforma até em anjo de luz, se veste como, né? Embora tenha adquirido aqui no Éden a forma de serpente, eu vejo assim, não uma serpente ameaçadora, mas uma simpática serpente colorida, bonita. Boa de papo. Boa de papo, né? Cheio de 171. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, né, se referindo a Eva, né, nós vamos ler assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Né? É interessante, pastor, existe a carne, né? Sim, os olhos. E o diabo dá uma mãozinha, ele cria. Sim, ele não faz o ato, mas ele cria todas as condições para favorecer. Ele é uma espécie assim de intermediário. Né? Sim, depois que ele arma a confusão, ele deixa a criatura com o seu pecado e com suas consequências. Eu vejo que essa é uma estratégia dele. Né? Ah, sim. Então, veja, né, professor, nesse texto, né, que o senhor acabou de ler, né? Então, era boa para se comer. Ela viu. Né? Era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável. Ela estava vendo isso, mas não era nada disso. Então perceba que muitas vezes nós olhamos, né? Por isso que a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Então nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos realmente. Paulo ele usa essa expressão, né, para nós, aquilo que se vê é temporário, o que não se vê é eterno. Então nós precisamos aprender a ver além das aparências, né? Bom, e o segundo item aqui
nós podemos definir como o orgulho da vida, né? E refere-se aos presunçosos que procuram impressionar a todos, atribuindo assim uma importância que não tem. Um bom exemplo aqui é a oração do fariseu, que está lá em Lucas, né? Sim. Capítulo 18, versículo 11, né? Vou ler aqui a oração do... O fariseu é um exemplo de alguém orgulhoso, presunçoso, que se acha superior. Sim, né? sim. Diz assim: o fariseu estando em pé, orava consigo. Aqui se consigo, ele está orando para ele mesmo, não está orando para Deus, é para ele mesmo. Né? O fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Né? Quer dizer, é o cara que... Eu acho interessante aqui, pastor, eu entendo assim, essa é uma oração sincera, ele se acha o cara, então lá no fundo... Sincero, mas errado. Ele está equivocado, mas ele está se achando. Ele está certo em se achar, mas ele está errado. Ele está errado na sua essência. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque eu vejo assim, muitas vezes, o sucesso, né, que nós podemos ter em alguma área, né, ou pertencer a uma família, né, que tem toda uma história, tipo, eu já cheguei em cidade que falou, olha, a rodoviária aqui tem o nome do meu tio, olha, essa praça aqui tem o nome do meu avô, né? Então, isso é bacana, né? Mas eu acho que a pessoa não pode, né? Ou às vezes dentro da igreja, né? O cara fala, olha, você acabou de chegar agora, eu estou aqui já, o meu bisavô, né? Olha, tá vendo essas janelas? Foi o bisavô aqui que comprou, né? Que deu oferta. Então, às vezes a pessoa, ela tem realmente assim um histórico de sucesso, né? Algo assim que o mundo, né, bate palma, né? Mas eu tenho que tomar cuidado para não se contagiar com isso. Com certeza, né? Esse orgulho da vida. Certo. Não vai ficar que nem o fariseu aqui, ó Senhor. Então, esse é o ponto, né? Se a gente olhar para essa história, o publicano e o fariseu, eles têm três coisas em comuns. Primeiro, eles creem em Deus. Isso. Certo? Segundo, eles vão para o templo. Isso. Terceiro, eles oram. Uma religiosidade muito intensa. Tá, mas eles têm esse ponto em relação a Deus, em relação ao templo, em relação à oração. Os resultados são diferentes. Isso, então, muitas vezes o mundo tenta impor para nós, não deixar de acreditar em Deus, mas de nos sujeitarmos a Deus. Né? Não de irmos ao templo, podemos ir até o templo, mas não sermos igreja. Isso. Podemos até orar, o mundo não se opõe à oração. Mas ele se opõe àquela oração que realmente de um coração quebrantado e contrito, o qual Deus não rejeita. Isso, exatamente, né? Então, pastor, nós temos que nos cuidar, né? A gente fala do fariseu, né? Mas se não tomar... Podemos ser um. É interessante, quando eu li a Bíblia, há muitos anos atrás, eu via a seita dos fariseus como uma seita exótica lá dos tempos de Jesus. Sim, sim. Hoje eu tenho outra percepção. Primeiro, essa seita está presente entre nós, e se eu não me cuidar, eu vou acabar indo parar lá. Porque assim, professor, é aí que a questão do mundo entra, né? Porque seria assim, a questão de ser um fariseu nos primórdios, né, vamos dizer assim, no início, era algo assim de valor. Né? Tanto é que Paulo falou assim, eu sou fariseu de fariseu. Quer dizer, ele tinha um certo orgulho, mas isso se perde, essa essência vai se perdendo. Eles continuaram com todo aquele rigor da lei e coisa e tal, mas aí eles passaram assim, não, agora nós estamos fazendo e estamos acontecendo, quer dizer, aí é a soberba da vida, a concupiscência, né, que vem, né? Bom, se contrapondo então à soberba da vida, à concupiscência do mundo, nós somos convidados a não amar o mundo. Em 1 João capítulo 2, os versículos 15 a 17, ele nos deixa a seguinte mensagem: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa com sua luxúria, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não tem nem que comentar, mas isso é tão não entra no esquema do mundo. Exatamente. Porque tudo que há no mundo é em oposição a Deus. Por isso que Tiago fala, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, a partir do momento que eu quero ser amigo desse sistema, automaticamente eu sou inimigo de Deus. Agora, também o contrário é verdadeiro. A partir do momento que você quer ser amigo de Deus, tenha certeza de que o mundo vai ser seu inimigo. Esse sistema não vai te aceitar.
O nosso tema, né, vamos lembrar, a espiritualidade bíblica, quer dizer, uma forma, né, de vencer ao mundo, né, é desenvolver uma espiritualidade com base na Bíblia, né, centrada no modelo perfeito que é Jesus Cristo e com a cobertura do Espírito Santo, né, que ao cobrir todas as áreas de nossa vida, não deixando nenhum espaço vazio, nos dá uma condição de vivenciarmos o modelo perfeito que é Cristo. Pois Jesus falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele venceu o sistema, então nós podemos com Cristo Jesus também vencermos esse sistema, né? Paulo nos fala para não amar o mundo, e lá em Colossenses ele vai avançar um pouquinho mais, que em Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3, ele vai dizer assim: pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Né? Então, é para a gente pensar nas coisas alto, buscar, enfim, né? Por quê? Porque nossa vida agora pertence ao Senhor, né? Professor, seria a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, de um casal, né? Imagine, né, se o senhor no início do casamento fala assim, vamos casar, Rose, né? Rose, isso, Rose. Vamos casar, mas assim, cada um fica na sua. Entendeu? É um casamento aberto. Eu falo, você tá doido, né? Não tem relacionamento. Parece que está montando uma república, né? Não tem relacionamento com Cristo. A gente ia montar a república, então, olha, nós vamos rachar aqui as despesas aqui, cada um tem seu cantinho. Então, a partir do momento, né, que a gente casa, o princípio cristão é esse. Então, vamos dizer assim, o senhor agora é uma só carne com a sua esposa, tem de 7 bilhões de mulheres, vamos dizer 7 bilhões de pessoas no mundo, tem lá 5 bilhões de mulheres, mas o senhor é fiel a ela. Isso. Né? Então, nós somos chamados realmente não fazer parte desse sistema, né, mas fazemos parte do reino de Deus, porque nós somos a noiva de Cristo, nós estamos comprometidos com Cristo. A partir do momento que o Senhor se comprometeu com a Rose, o Senhor disse não para as demais pessoas deste mundo. Então, a partir do momento que nós nos comprometemos com Cristo, nós estamos dizendo, Senhor, nós vamos ser fiéis mesmo diante deste mundo tenebroso. Né? Existe um aspecto aqui que nós não comentamos, mas que é algo que está presente hoje, que eu vejo que o mundo, quer dizer, ele nos estimula ao consumo. Sim. Né? Ele estimula a ter algo que você não está precisando, algo que você não pode pagar e que não está precisando. Certo. Né? Uhum. Eu só rapidamente lembrando aqui, pastor, um dia eu passava em frente a uma loja de carros, olhei e caí em tentação. Entrei e comprei um carro. Né? Era financiado em 60 meses. Foi 1 minuto de alegria e 60 meses de arrependimento, pastor. Então, quer dizer, eu não precisava daquele carro, né? Mas eu comprei o carro, né? E claro que você tem aquele prazer de chegar assim, né, com o carro, pastor, você trocou o carro, você tá bonito, hein, cara? Mas depois, então, o mundo, ele nos instiga a isso, né? Sim. As aparências. As aparências, exatamente, né? E a Bíblia nos convida, tem até uma passagem aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, né? Em que diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Não foi meu caso. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desamparei. Agora, também nós vamos comprar o carro e vai falar, está escrito, não te deixei, nem desamparei. Então tem que, antes de fazer a besteira, né, pastor? Sim. Com certeza. Então é uma vida simples, é uma forma também de se contrapor a este mundo, né? Quer dizer, seu carro está bom, a sua casa está boa, né? Pense bem, né? Para aquilo que você vai trocar. O que comer, o que beber, sede agradecidos a Deus, né? Nós não precisamos de muitas coisas para vivermos, né? Então, que nós possamos realmente não entrar nesse esquema, no sistema deste mundo, né, professor? O nosso modelo perfeito sempre é Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, João vai dizer assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Sim. Né? Então, quer dizer, é o nosso modelo. E aí a vida de simplicidade, né? Eu acho que Jesus deixou
patrimônio nenhum, nem aquela cruz era dele, aquela cruz era para eu, o senhor carregar, né? Nem a cruz era dele, né? O túmulo não era dele. O túmulo não era dele, né? Então, quer dizer, Jesus... A capa dele é roubada. Roubaram, exato. O que era dele era realmente o desejo, né, de que todos cheguem à salvação. Isso era próprio dele. Muitas vezes, ao se contrapor ao estilo do mundo, nós muitas vezes podemos ficar até aflitos, né? Mas Jesus diz assim, está lá em João capítulo 16, versículo 33, essas palavras são muito importantes. Assim, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, eu venci o mundo. E nós também vamos vencer com ele, através dele. Não por nós mesmos, não na nossa força, mas nós vamos vencer. Mas tem uma parte difícil aí, pastor, ele venceu porque ele fez a vontade do Pai. Esse é o nosso desafio. Né? Então, mas através do Espírito Santo que nos guia toda a verdade, nós podemos também. Né? Por nós mesmos, não. Né? Mas através do Espírito que vai militar contra a nossa carne, vai nos guiar mesmo neste mundo tenebroso, é possível nós sermos vitoriosos. João 4,34, nós temos assim, Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? É Jesus do Getsemane ali, né? Poderia até dizer, né, professor, você pode vencer o mundo, mas depende com o que você está se alimentando, né? Bom, nós estamos aqui entre o mundo e a espiritualidade, pastor. Tem uma passagem aqui que eu acho que ainda vale a pena, nós já estamos encerrando, mas que vale a pena nós citarmos, né? Que mostra que não dá para fazer jogo duplo. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não dá para conciliar, né? Sim. Nós vamos ficar aí, tentar ficar em cima do muro, não há muro. Não. Né? E finalmente aqui, pastor, já encerrando, em Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesus nos diz: e chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Né? Certo. Então, enfrentar o mundo é tomar a cruz. Né? É caminhar pelo caminho mais estreito, mas o caminho que leva à salvação. A estrada da perdição ela é larga, né? E é transitória. A estrada estreita que leva à salvação nos leva à eternidade. Então esse é o nosso grande desafio no dia a dia. Né? Vivermos deste mundo, mas não nos contaminarmos por com esse sistema. Né? E terminando, né, professor, é o último texto aí, acho que 1 Pedro 4,2 diz bem claro isso para nós, né? Nós temos um tempo ainda, nós estamos vivendo essa vida, mas 1 Pedro capítulo 4, verso 2 diz assim: utilize esse tempo para fazer e andar segundo a vontade de Deus. E assim você vai ser um vencedor. Amém. Amém.